Ok, vamos para mais uma aula do Novo Testamento, desse bloco, a terceira e última. A gente continua amanhã, ou na próxima aula, pode ser da hoje ou amanhã, tanto faz, depende do modo que está acessando aí. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais de Atos dos Apóstolos, conhecendo um pouquinho mais por dentro, né? Toda essa proposta bíblica, né? Deste livro, que é maravilhoso para o estudo no Novo Testamento. Vamos lá? Ok. Vamos colocar agora o gênero literário, ok? O gênero literário do livro de Atos. Vamos estudar um pouquinho o gênero literário do livro de Atos. Deixa eu trocar minha pincel aqui, ver se fica melhor com o outro aqui. Eu tenho que escrever um pouquinho maior, né, gente? Olha. Eu me esqueço que eu estou na sala de aula, que você está em casa vendo pelo computador. Ok. Gênero literário. Gênero literário de Atos. Ok? Ok, o livro de Atos é uma compilação de história, geografia, poemas, biografias, relatos, narrativas, no bom sentido, narrativas. Esse é um gênero, é uma compilação. Tem mais uma coisa aqui ainda. Atos é uma concordância com o mundo grego em uma expressão total de relatos e realizações. Já coloquei isso aí. Há livros apócrifos que trazem a mesma alcunha. Livros apócrifos que trazem a mesma alcunha. Aí nós estamos para dizer que o livro de Atos possui uma originalidade. Por quê? No passado, alguns livros da época também tinham o nome, eu anotei até aqui, ó. Atos de Tomé, Atos de Tomé, ok? Atos de João, Atos de João, Atos de Paulo, e mais outros atos aí. O que acontece é que o livro de Atos ele é mais original, porque ele traz relatos próximos ao evento, personagem, local e data. Alguns livros que foram discutidos, né, para serem impressos
ou colocados no cânon, ou tido alguma utilidade para a igreja, na verdade eram livros que eram mais históricos em momentos pós-apostólico, pós-cristológico, o que denegria um pouco a imagem do livro em si, para serem adotados como inspirados. O que acontece é que o livro de Atos possui personagens que estiveram com Jesus. João Marcos é mencionado, esteve com Jesus. O próprio Pedro, né? Paulo não teve, assim, persona, mas ele teve contato com a visão, com o próprio Jesus. O próprio Lucas, ele é contemporâneo. Ele é contemporâneo. Não há dados históricos que me coloquem perto e possam afirmar que, olha, Lucas estava tomando uma água com Jesus numa casa, né, oceando. Mas são relatos bem próximos que reúnem essas 4 categorias: o evento em si, o personagem em si. Pô, faltou um A aqui, ó. Personagem, gente. Por isso que é bom dar aula ao vivo, que você fica errando toda hora, né? E aí você não tem negócio de maquiagem, não, de ediçãozinha aí. Personagem. Mas não sou contra a edição, não. Edição também é bom. Local e a data. Então, ele é uma compilação: história, geografia, poesia, poemas, biografias, relatos, poemas, né? Paulo registra lá, né? Alguns momentos, existem alguns momentos que é registrado poemas lindos ali. Tem oração que são verdadeiros poemas, né? Que coisa assim, fantástica. E alguns livros apócrifos tinham suas alcunhas parecidas com a de Atos. Durante toda a cristandade, né? Nomes, livros foram disputados, não pelos autores em si, mas pelos que faziam, né, a compilação do cânon. Nós estamos estudando dentro do livro de Atos, né, todas as possibilidades que o livro trouxe para o Evangelho, né? Não só a sua historicidade, mas também muita contribuição na área ministerial, na área social, na área teológica, né, na própria historicidade, na geografia em si. É muito interessante esse estudo aqui. Vamos agora pegar uma outra parte aqui do nosso estudo, que vai ser algumas peculiaridades do livro de Atos. Vou pôr aqui. Peculiaridades do livro de Atos. Não dá para colocar todas, mas vamos trazer algumas, né, para ajudar o nosso estudo aqui. Eu anoto, preparo a aula, porque é muita informação. Embora eu tenha um conhecimento geral da matéria, mas é muita informação, então eu tenho que fazer assim. Gente, escrevi que eu pensei errado. Vou até tirar isso daqui, para não me atrapalhar mais, senão eu vou ficar usando esse pincel e não está bem. Vamos pôr de novo aqui para você fazer melhor. Agora sim. Vamos ver aqui algumas peculiaridades do livro de Atos. O autor, todo mundo concorda, né? Os eruditos. Lucas. Era médico. Segundo a tradição, ele era de Antioquia. Antioquia da Síria. Tá bom? Lucas é médico, falava grego.
Aí falava grego, aramaico, né? Quem sabe? Hebraico. Quem sabe latim? Pensou? Ah. E ele foi companheiro de Paulo na missão. Companheiro de Paulo. Colossenses 4,14. Vamos ver o que fala aqui em Colossenses 4,14. Dessa aliança com Paulo, né? Vamos aqui, Colossenses 4,14. Saúdo-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos. Então, Paulo está saudando os irmãos. Naquela ocasião, menciona tanto o nome de Lucas como a sua profissão também. O título primata, o título primata do livro de Atos era Praxeas Apostolum. Praxeas Apostolum. O nome usado, foi usado pela primeira vez por Irineu. É um pai apostólico. Irineu de Lyon. Ele usou o termo pela primeira vez. Mas o que eu posso colocar para vocês aqui? O livro Desmembrado recebeu alguns... eu vou listar. Vai ser muito bom para vocês isso aqui também. Posso apagar, gente? Aí, ó. Peculiaridades do livro de Atos. O autor é Lucas. Ele era médico, era de Antioquia da Síria, falava grego e hebraico, quem sabe o latim, companheiro de Paulo. O título primato do livro era Praxeas Apostolus, e o nome foi utilizado pela primeira vez pelo pai apostólico Irineu de Lyon. Deixa eu apagar aqui agora, ok? Agora vamos entender a questão do desdobramento, tá? Que Lucas escreveu um volume só, e os patrícios acharam muito grande e os temas diferentes, então quebraram em Evangelho e Atos, né? Mas aí, ok. O livro foi desmembrado em algumas sugestões. Ok, a primeira, vamos lá. Memorando de Lucas. Podia ter sido isso, hein? Memorando de Lucas. De quem foi a sugestão? Essa veio de Tertuliano, um dos gigantes da igreja. Tertuliano. Outra sugestão foi Atos de todos os apóstolos. Atos de todos apóstolos.
Essa veio do Cano Muratori. Já expliquei na outra aula, lembra? Do Cano Muratori. Um outro, não que o Cano que Muratori encontrou, certo? Não porque é do Muratori de 1600. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E esse veio de Irineu, o que chamou o livro pela primeira vez. Teve outros nomes, tá? Atos do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, teve outros nomes também. Muito bem. Então, o livro teve algumas sugestões, essas foram as mais fortes, né? Como eu falei, houveram outras sugestões, que eu não listei aí, mas elas estão aí para corroborar que o livro ele teve um cuidado especial pelos pais da igreja, a fim de ter aí uma maior identidade possível para descrever a intenção deste livro, ok? Vamos para outra coisa interessante da nossa aula aqui. Deixa eu apagar. Espero que tenha anotado aí, né? Como eu sempre falo, traga uma caneta, papel, um tablet. Não perca de anotar as coisas. Quem não anota nada, esquece tudo. Então é bom anotar para você. E uma frase que se pede é uma sabedoria que não se repete. Olha, estou inspirado hoje. Vamos à questão da data. A data. Ela oscila entre 62 a 80 depois de Cristo. Particularmente, eu fico com 62 depois de Cristo. Por quê? Porque, olha só, o livro de Atos, gente, ele é feito para registrar, né, acontecimentos que foram parte da vida cristã. Acontecimentos que mereciam atenção. Por exemplo, a morte de Pedro, a morte de Paulo. Paulo, segundo a tradição, ele morreu em 64, sob o domínio de Nero. Tanto ele como Pedro, né? Por que o livro não menciona essa data? E nem o martírio de Paulo, que era tão importante. Pedro, segundo a tradição, ele morre em 67, também sob o domínio de Nero. Eu pergunto, por que o livro não menciona? Outra coisa, a queda do templo em Jerusalém foi em 70 depois de Cristo, com o general Tito, a mando do pai, né? Vespasiano. E Tito era irmão de Domiciano. Por que é tão importante a queda do templo em Jerusalém e o livro não menciona? Por exemplo, o livro trata o judaísmo como oficial da época. Só que, no ano 70, eu tenho essa revolta aí que provoca os romanos. No ano 115, outra revolta. No ano 135, aí Adriano arrebenta com tudo. Eu pergunto se o judaísmo como é que o livro menciona o judaísmo oficial se nos anos 70 estava em crise com o Império Romano? Tá pegar? Então, na verdade, eu fico com os 62. Agora, se acharam fragmentos em 80, aí é outros 500, que eu não queria entrar. Eu ficaria com o ano 62, tá? Mas como não pode ser exato, a gente vai se aproximando daquilo que é mais coerente, né? Se aproximar. Muito bem, pessoal. Estamos encerrando essa aula de hoje. É um pouquinho curto, porque era o finalzinho da outra. Só para a gente ter... Mesmo assim, deu 20 e poucos minutos aí de aula. Traga sempre que você puder. Você vai sempre me ouvir falar isso o tempo todo. Papel, caneta,
Não deixe de participar, escrevendo do lado. Mesmo quando tiver a apostila aqui, pronta, você vai do lado lendo, acontecendo, tá bom? E vai ser muito legal você aprender um pouquinho mais. Muito bem. Tá a matéria Novo Testamento 1, professor Eliseu Gomes. Deus abençoe cada um e eu vejo vocês na próxima aula. Até daqui a pouco.